Eu quero dar oficialmente, então, uma boa tarde a todos e todas. Inspiradora a tua fala, Lena, e a notícia da vacina, a gente está precisando ouvir isso, né? Eu sou Débora Farinati, atual diretora científica da Sigmund Freud Associação Psicanalítica. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos vivendo um momento mais difícil desde que fomos surpreendidos há um ano atrás pela Covid-19. Foram 1.726 mortes somente no dia de ontem. O laço fraterno que une um ser humano a outro tem sido fundamental no enfrentamento do adoecimento, das perdas e do caos que estamos submersos pelo desgoverno na condução dessa catástrofe sanitária. Temos sido desafiados como seres humanos, como sociedade e como psicanalistas. Estarmos juntos hoje, aqui, é um ato de esperança. Permanecermos unidos nos mantém ligados à vida, uma vez que abre vias para que conexões, ligações e criações possam ser feitas. A psicanálise sempre foi e sempre será via de possibilidade diante do sofrimento humano. E é com coragem, com entusiasmo e com esperança que abrimos os encontros de psicanálise de 2021. Para esse ano, a diretoria, juntamente com a comissão científica, que é composta pelos colegas Andresa Padilha, Daniela Bratz, Emile Save, Gabriel Teitelbaum e Jordana Endurski, propôs colocar a clínica psicanalítica e as subjetividades contemporâneas, quer no campo individual, quer no campo coletivo, no centro dos nossos debates. Hoje, no nosso primeiro encontro de psicanálise do ano, teremos o tema A Metapsicologia dos Limites. E é com muito prazer que recebemos para abordar essa temática a psicanalista Cici Vigil Castiel. Cici é a atual presidente da SIG, onde é coordenadora e supervisora, onde é membro pleno e tem, né, contribuído enormemente para que essa instituição siga sendo e tendo vitalidade. Cici é doutora em psicologia pelo programa Fundamentos Psicanalíticos pela Universidade Autônoma de Madrid. É autora dos livros Sublimação, Clínica e Metapsicologia e Narcisismo, Pulsões e Sexualidade, Repercussões Clínicas, ambos pela editora Escuta, além de inúmeros artigos e capítulos de livros. Antes de passar a palavra para Cici, gostaria de lhes dizer como organizamos o encontro de hoje. A Cici terá, então, em torno de 40 minutos para fazer a sua apresentação. Peço a todos e todas que mantenham seus microfones fechados durante a explanação. Após a fala, teremos um bom tempo para conversarmos, dialogarmos, para perguntarmos, enfim, para que a gente possa trabalhar entre todos os presentes esse tema. Abriremos as inscrições para o debate, as quais devem ser feitas via chat, tá? Assim que a Cici finalizar a sua fala. Como somos muitos, né, as perguntas e comentários podem ser feitos por escrito, no chat ou oralmente. Pedimos a todos que, porventura, não tenham o seu nome, né, vinculado ao login que entrou na sala hoje, né, sabemos que às vezes a gente entra com o nome do telefone, enfim, que por gentileza renomeiem o seu status, tá, para que a gente possa chamá-los pelo nome. Tá? Então, nós vamos abrir o debate. Assim que terminar a fala da Cici, abrem-se as inscrições. O Gabriel está me ajudando, né, a coordenar essa reunião hoje e ele vai, então, nos auxiliar a poder administrar o tempo para que todos, né, possam fazer as suas considerações, comentários e questionamentos. Então, consideramos aberto o ano de 2021, né, com o prazer de receber a Cici. Cici, a palavra está contigo. Muito obrigada, Débora. É um prazer
abrir o ano de 2021 na SIG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Espero poder contribuir hoje e o ano todo para que a gente possa ter bons momentos juntos, cientificamente falando. Queria dizer que tuas palavras são muito bonitas e refletem muito o que eu penso do presente momento. E que se a gente, tradicionalmente, todo ano espera essa semana, porque é a semana que tudo começa, que a SIG começa, a gente, nessa semana, voltou com uma sensação contrária, como se tivesse uma esperança de ir para frente e a gente retornou para trás, né? Como se a gente tivesse ficado parado ali e tudo se repete e ainda pior. O sentimento é de impotência e lembra um filme da década de 90, que era O Dia da Marmota, que o personagem acordava todos os dias no mesmo dia e tudo se repetia exatamente igual. Essa sensação de estar parado no tempo e de não poder planejar o futuro são as máximas expressões do trauma, porque é mortífera pela ausência de novas ligações e expectativas de futuro que representem a vida. Mas, para mim, as marcas da vida nesse momento e o que pode nos fazer ir em direção a uma expectativa de futuro é o trabalho com a psicanálise e a vida institucional. Nos sobrou, a nós psicanalistas, a possibilidade de trabalhar, e isso é muito nessas condições. Temos muito a contribuir no nível da cultura e no nível das subjetividades que estão sob nossa responsabilidade clínica. Além disso, mesmo que aqui na SIG, através do SIG Intervenções, trabalhemos a tempo com a ideia de que a escuta do trauma pode ser feita em diferentes formas de setting, as condições atuais de setting e de escuta implicam poder questionar novamente a teoria e a técnica de forma a dar contorno sólido ao nosso fazer. Enfim, entendo que, por mais doído que seja esse período, nosso trabalho nos abre a possibilidade de nos ligarmos e de lutar pela vida. Isso nos coloca já dentro do nosso tema, que é a questão dos limites, né? E limite, que é o tema da diretoria científica para todo o ano, é um significante muito presente nesse momento, porque é uma situação limite, o limite entre o humano e o desumano, o limite entre a civilização e a barbárie, o limite entre a vida e a morte, e o limite da nossa capacidade de aguentar. Um pouco pegando o título da coluna do Humberto Costa esses dias, a verdade é que ninguém aguenta mais, era o título da coluna. Então, limite nesses sentidos, né? No que diz respeito à psicanálise, a questão dos limites também está presente nesse momento, em função da gente questionar os limites do psiquismo, os limites da escuta, os limites do enquadre, os limites das subjetividades. Então, a SIG vai tratar de tudo isso por diferentes ângulos durante esse ano. E em março, coube a mim falar da questão dos limites em relação às subjetividades. Eu vou falar, é um assunto teórico, que eu tentei deixar ele o mais leve possível, de forma que não seja maçante. Eu imagino que eu vou falar por uns 20 minutos. Enfim, espero poder contribuir para esse debate. Então, eu entendo o limite como algo que se contrapõe ao funcionamento psíquico. E isso pode ocorrer por um trauma, como esse que estamos vivendo, por exemplo, ou por falhas na constituição psíquica, não por um trauma, e sim por um objeto primordial que, por sua natureza, se coloca como traumático.
Tem acontecido em nosso trabalho atual que essas duas condições aparecem juntas e isso nos demanda questões técnicas e teóricas. Em 19, Freud, depois da Primeira Guerra, se ocupou das consequências psíquicas do trauma nas subjetividades e depois de Freud, não mais em relação ao trauma, mas o tema das patologias, para além da neurose, as patologias de fronteira, ocupou os psicanalistas pela observação de manifestações clínicas como atuações, adições, doenças psicossomáticas, impulsividade, depressão, que não se reduzem à neurose, à psicose e à perversão. Então, por exemplo, Kemper postulou os quadros fronteiriços, caracterizando esses estados que estavam no limite entre a neurose e a psicose, às vezes se aproximando mais de uma ou de outra. Depois de Kemper, o aumento da frequência dessas manifestações clínicas levou alguns psicanalistas a estudarem essas questões, não necessariamente por essa nomenclatura, mas destas patologias para além da entre a neurose e a psicose, como Winnicott, Bion, Anzier e André Green, entre muitos outros. Dentro desse contexto dos psicanalistas pós-Freud que trabalham esses temas, a maneira como Green trabalha a questão dos limites me parece frutífera. Ele aponta que nos pacientes de fronteira não se trata de que são estruturas com bordas mal delimitadas, se aproximando mais da neurose ou da psicose. Ao contrário, ele afirma que o limite é outro, que existem bordas delimitadas, mas o limite está no psiquismo, que não consegue ligar a energia da pulsão à representação, e isso torna pouco psíquico esse aparelho que lidará com a energia na base da descarga, e isso se desdobrará em atuações ou somatizações. Ou seja, o psiquismo é limitado quando descarrega a própria sorte na ação ou no corpo, ao invés de trabalhar psiquicamente com as intensidades. Qual a importância e a utilidade de pensar metapsicologicamente estas subjetividades limite para o trabalho que desenvolvemos, que não seja um mero exercício especulativo de quem gosta de teoria? Uma das questões primeiras é qual o estatuto do limite, porque quando se olha para a questão como limite entre a neurose e a psicose, a preocupação é mais nosográfica e não vai muito além da manifestação clínica, o que fica aquém da forma como a psicanálise entende a subjetividade e a clínica. Além disso, é preciso considerar que, na neurose, há o encontro do inconsciente recalcado do sujeito com a escuta em atenção flutuante do psicanalista. Então, do recalque das fantasias de desejo no inconsciente, emergem derivados nas trilhas associativas da fala em associação livre. No entanto, quando entra em cena a ideia do traumático, do desligado, ao invés do representacional, se desfazem a associação livre e a atenção flutuante, requerendo uma complexização da tarefa do analista. Entendo que em psicanálise existe uma colaboração entre metapsicologia e clínica, ou seja, a ideia que está na origem da expressão utilizada para o título de hoje, Metapsicologia dos Limites, implica pensar o funcionamento psíquico desde uma perspectiva dinâmica, tópica e econômica, de forma a poder fazer dialogar isso com perspectivas técnicas. Muitos autores entendem a importância dessa articulação entre a clínica e a metapsicologia, mais especificamente no Brasil, entre outros, Luiz Cláudio Figueiredo, que, por sinal, vai lançar um livro em maio que se chama Mente do Analista,
e que essa conferência de lançamento vai ser aqui na SIG. A Camila Junqueira, que tem um livro que se intitula também Metapsicologia dos Limites, e Nelson Coelho Júnior, que tem trabalhado muito esta relação, entre muitos outros. Bom, tá. Então, mesmo que Freud tenha formulado seu pensamento da primeira tópica e da primeira teoria das pulsões como forma de dar conta do funcionamento neurótico, desde uma visão epistemológica... Só um instante. Só um instante. Desde uma visão epistemológica, existe uma trajetória de conceitos que permite pensar a questão dos limites, quer sejam esses causados por trauma, quer seja por impasses estruturais. Ainda que Freud não tenha se referido expressamente a isso, esses conceitos podem ser utilizados para pensar o funcionamento psíquico dessas subjetividades. E, para mim, os impasses da primeira... nos impasses da primeira análise do Homem dos Lobos, que teve início em 1910 e terminou em 14, esses impasses podem ter servido como fonte de reflexão para a escrita de introdução ao narcisismo e Recordar, Repetir e Elaborar, que são também do mesmo ano. E, por sua vez, as questões trabalhadas teoricamente em 14 fundamentam... Tudo bem? Tá. As questões trabalhadas em 14 fundamentam a segunda teoria das pulsões e, um pouco mais tarde, a teoria estrutural de 1923 e 24. E estas preparam a conceituação da cisão em 24, 28 e 38 como mecanismo psíquico e as considerações técnicas de análise terminável e interminável e construções em análise de 1938. Então, muitos autores ancoraram seu pensamento sobre a questão dos limites da subjetividade nas formulações freudianas. E é a partir da leitura desses conceitos em Freud, da minha clínica e da clínica dos supervisionandos aos quais eu agradeço, o pensamento que desenvolvi, juntamente com autores contemporâneos, como bem atuais, como Green, por exemplo, que eu desenvolvi no livro Narcisismo, Pulsões e Sexualidade, de 19, e que me alegra muito poder falar sobre ele hoje na SIG. Então, vamos lá. Agora que a gente começou. Então, essa trajetória conceitual, ela começa com o lugar fundante que Freud concede ao narcisismo como um estado posterior ao autoerotismo. Esse estado, ele é inaugurado por uma experiência de satisfação vivida a partir do outro materno, que põe fim aos estados de excitação da criança, não mais de uma forma fragmentada e dispersa como no autoerotismo, e sim com uma intencionalidade na busca de satisfação. Mas é no intervalo da presença do outro materno que a criança pode realizar alucinatoriamente a satisfação por si, identificada com a mãe que possibilitou essa satisfação. Poder satisfazer-se prescindindo do outro é o que caracteriza o narcisismo, que significa desinvestir momentaneamente do objeto para investir em si, como capaz de promover a satisfação desejada a si próprio. Lacan, lá nos momentos em que ele trata da fase do espelho, ele fala do júbilo da criança consigo mesmo no narcisismo. Ainda que onipotente e irreal, o narcisismo é estruturante porque se torna fonte de valor de si e de identidade.
Por outro lado, o narcisismo implica pensar na importância do outro como aquele que realiza a ação específica. Green, a partir da mãe suficientemente boa de Winnicott, afirma que a mãe, ao satisfazer o bebê, na dimensão do holding, do contato com o seu corpo, portanto, possibilita o que Green chama de estrutura enquadrante, que proporciona à criança um modelo de um espaço de continência em si. Em minha opinião, essa formulação de Green se aproxima do que Freud denomina ego na introdução ao narcisismo. Não o ego como instância da segunda tópica, mas o ego que a gente depreende do que Freud formula na introdução ao narcisismo, que na medida, que o ego e o narcisismo, eles são concomitantes, eles não existem um sem o outro. E o ego é uma primeira imagem corporal integrada de si, de identidade, de si e de identidade, viabilizada pela narcisização da mãe. Nesse mesmo sentido de pensar o ego como espaço de continência, Didier Anzier afirma que o ego é uma estrutura continente do ambiente narcísico. E eu penso que seja importante na clínica, quer seja nas subjetividades limites ou não, que a consciência de si e a identidade não podem prescindir de um espaço de continência. E isso é uma articulação entre corpo e psiquismo, já que o ego de 14 nas palavras de Freud, ele é eminentemente corporal. E é um corporal que tem que ver com a possibilidade de uma identidade corporal integrada, então, como capaz de conter algo dentro de si. Retornando ao narcisismo, a experiência de satisfação deixa uma marca, uma representação. E a próxima vez que houver um estado de tensão, essa imagem do objeto que satisfaz será reativada, servindo assim do modelo do que se busca repetir. Em outros termos, isso significa a instalação do princípio do prazer como orientador da ação humana. Só que esse objeto e essa satisfação não podem perdurar para sempre, por isso são primariamente recalcadas. Estas representações recalcadas colocam um limite ao psiquismo, formando o inconsciente como um espaço diferenciado formado pelas representações de objeto. É dessas representações chamadas representações coisa, e dessas representações chamadas representações coisa, o sujeito só saberá notícia através do laço que elas formarão com as representações palavra no pré-consciente e que representam objetos alternativos de satisfação aos originariamente pretendidos, como um símbolo daquilo que se queria. Esse é o terreno da linguagem como simbólica daquilo que está no inconsciente. Do ponto de vista econômico, a ligação da energia das pulsões às representações no inconsciente e em uma segunda forma de ligação, a ligação entre as representações de coisa e de palavra, estas ligações representam laços e busca de objetos, o que Freud denomina, em outras palavras, de Eros, em 1919. As pulsões de vida estão em acordo com o princípio do prazer, o inconsciente recalcado, e, portanto, com um psiquismo funcionando de forma complexa, pois é capaz de transformar a energia que chega das fontes pulsionais de forma a ligá-las a representações e simbolicamente aproximar-se de objetos que representem medianamente satisfação, já que a satisfação por inteiro é mítica.
Isso coloca a representação como parte muito importante na concepção psicanalítica do psiquismo, porque é ela que permite que a exigência de trabalho que a pulsão faz se desdobre em acontecimentos psíquicos ao invés de evacuação. E é ela que forma o inconsciente recalcado. No entanto, quando o objeto que realiza a ação específica, capaz de gerar uma experiência de satisfação, está presente demais ou ausente demais no exercício de sua função, portanto, se constitui como um objeto traumático, decorre que a cessação das excitações que deveriam ser uma satisfação é marcada também pela dor. E da dor se foge, como diz Freud no projeto. Isso torna as representações insuficientes para se constituírem em modelo do que se busca para a satisfação. Daí decorrem duas implicações. O prazer passa a não ser tendência e, com isso, o princípio do prazer não se estabelece. A tendência passa a ser a descarga. Além disso, o inconsciente, como espaço de representações de objetos, se constitui com falhas. A insuficiência da representação traz também como consequência a precariedade das capacidades simbólicas, na medida em que na medida em que a ligação às representações e a ligação entre representações de coisa e de palavra é frágil. Nesse sentido, a linguagem não é resultado de uma simbolização e ela assume uma direção empobrecida, muito mais de descarga do que resultado de um processo simbólico. E traz consequências também, e essa precariedade do simbólico traz também consequências sobre o pensamento. Os vazios de pensamento, de não saber o que dizer, de não saber o que sentir. Como se fosse impossível para além do ângulo do narcisismo do sujeito. E dentro desse contexto, a realidade objetiva assume o papel predominante no discurso do sujeito, como se nada além do que fazer com as realidades fosse importante. Claro que isto se conecta com uma visão narcísica do sujeito de um pensamento a dois, ao qual não cabe abstração, porque não cabe um terceiro. Isso também decorre da impossibilidade de recalcar como forma de operação psíquica, e assim se instala a cisão como mecanismo. A cisão significa que os conteúdos não são relegados a outro espaço, como no recalque. Eles coexistem com o ego, o que faz pensar que, de certa forma, o pulsional invade o ego, não da mesma forma que na psicose, mas na forma de energia desligada. A consequência disso é que se nega impulso dos quais não se abre mão, auxiliados muitas vezes, esta negação, pela projeção e pelos contrainvestimentos obsessivos. Do ponto de vista do narcisismo, seu equilíbrio se relaciona com desinvestir para poder investir em si, o que gera autoestima para posteriormente investir em objetos, mas com o si mesmo preservado. No entanto, o caráter traumático do objeto acarreta que, quer por excesso, quer por falta, o bebê não possa prescindir do objeto para a satisfação. A fonte e a meta pulsional continuam no objeto e não no sujeito. Assim, o narcisismo, o ego, o sentimento de identidade e de corpo totalizado se estabelecem com falhas. Dessa forma, nessas subjetividades, o equilíbrio do narcisismo continua dependendo do objeto, tornando-se difícil ultrapassar esse estágio e ligar a libido a objetos, porque mesmo que isso ocorra, os objetos estão lá para equilibrar o narcisismo do sujeito, e assim fazem parte de seu narcisismo, e não são alteridade,
e, por isso mesmo, causando sempre muitas decepções, das quais o sujeito tenta se livrar através de um desinvestimento objetal e uma fuga narcísica mais ou menos mortífera pela raiva e os sentimentos paranoicos. Isso permite observar o narcisismo em duas vertentes, uma estruturante e outra danosa. Essas duas faces do narcisismo, que de certa forma estão em Freud, Green denominou de narcisismo de vida e de morte por suas evidentes ligações com as duas classes pulsionais pulsões de vida ou eros e as pulsões de morte. Em Freud, eros é caracterizado pela ligação e pela tentativa de união a objetos, o que não se faz sem muito esforço, segundo palavras dele. Green aponta que a tarefa das pulsões de vida é a objetalização, a busca de objetos substitutos para a satisfação. Em contraposição, o que define a pulsão de morte é o desligamento. A destrutividade que ela comporta é porque ela desfaz laços, tende ao inanimado e, por isso, é caracterizada pelo desinvestimento de objetos. Green afirma que sua tarefa é a desobjetalização. O desinvestimento e a desobjetalização permitem ver o retorno da libido ao ego. Por definição, libido no ego é narcisismo. E a partir disso, é possível perceber uma ligação muito particular entre as pulsões de morte e o narcisismo. E ainda que Freud não tenha falado claramente nisso, em O Ego e o Id afirma que quando o sujeito desinveste dos objetos, ele pode estar acrescentando essa energia à pulsão de morte, e isso seria um acréscimo importante à teoria do narcisismo. Nesse caso, o narcisismo não é estruturante, é destrutivo. E essa é a condição narcisista dos estados limites, muitas vezes das melancolias, marcadas muitas vezes por isolamento e solidão de caráter destrutivo. Estou terminando. Na primeira tópica, a representação era um dado de saída que fazia mover os impulsos inconscientes à busca de satisfação e tendentes ao prazer. No entanto, o desligamento como modus operandi, a ausência do princípio do prazer, a insuficiência de representações e a observação da existência de psiquismos dominados pela pulsão de morte, que marcam a segunda teoria das pulsões, levaram Freud a repensar tanto o lugar da representação como do inconsciente como sistema psíquico predominante em determinadas subjetividades. Para outras, como a neurose, o modelo da primeira tópica continua sendo a forma como o psiquismo se estabelece. Então, as pulsões, ao invés dos impulsos recalcados, passaram a ser a essência do psiquismo e, com isso, postulou o Id juntamente com as duas outras instâncias na teoria estrutural. O Id tem como marca as moções pulsionais e não o impulso tendente à satisfação. Nessas condições, tanto o inconsciente quanto as representações são destinos possíveis a serem conquistados e não uma realidade dada. São uma progressão psíquica. Nesse sentido, é importante pensar em como se colocam as outras instâncias psíquicas, além do id, nas condições dessas subjetividades. Pensar o ego como espaço de continência de si é poder dimensionar como se coloca a identidade corporal e os afetos, entendendo estes últimos como parte importante do ego. As disrupções corporais que fazem parte dos estados limites podem estar relacionados também com a ausência da contenção psíquica. Por outro lado, no que diz respeito ao afeto, através da experiência de satisfação e da ausência dela, a criança pode experimentar a diferença entre as sensações de prazer e desprazer, e estas são organizadoras da unidade corporal do sujeito,
e são mensagens que podem balizar os atos futuros, do que se aproximar e do que se distanciar. Nestas subjetividades, os afetos de prazer e desprazer não são sinais destinados a informar ao sujeito que lhe sucede. Se o destino do psiquismo é a representação, é preciso pensar o conter como algo concomitante ao representar. Tal como no modelo do narcisismo e do ego inicial, como processos concomitantes. Para Freud, o superego é próximo ao id, porque se constitui a partir dos impulsos pulsionais dirigidos aos objetos primordiais. E para ele, o superego severo é cultura pura da pulsão de morte. Na medida em que a pulsão de morte prepondera no id, para ele, o superego severo é cultura pura da pulsão de morte, na medida em que a pulsão de morte prepondera no id. Vê-se nos pacientes de fronteira, muitas vezes, um superego cruel que dirige toda a sua ira da forma mais sádica possível para um ego que se torna masoquista, como na melancolia e como em muitas depressões que temos visto atualmente. Torna-se interessante pensar um masoquismo em relação também com o superego, já que pais desconectados da alteridade de seus filhos e de suas necessidades são a base de um superego que paira sobre o ego como forma de maltrato e crítica impiedosa. É também nessa linha das consequências dos pais desconectados das necessidades dos filhos, o trabalho da Iorema Galo de Moraes e da Mônica Macedo no livro Vivências de Indiferença, que eu faço uma ligação para pensar nas consequências dos pais que não têm uma conexão com as necessidades dos filhos, para pensar o masoquismo e o superego. Então, nesses casos, a forma como o sujeito foi tratado passa a ser a forma como ele se trata. Por fim, entendo que o desafio clínico que essas situações representam pode ser redimensionado a partir da escuta desses aspectos que nos levam a ampliar o trabalho analítico na medida em que faz parte dele levar em conta o representar, o impensado, o não contido, o desligado e o mortífero. Era isso, gente. Obrigada, Débora. Muito obrigada, Cici. Acho que temos muito a pensar. É um trabalho primoroso, denso, complexo, né? Mas muito necessário para que a gente possa compreender, né, os padecimentos das subjetividades contemporâneas, ainda mais no desafio desses tempos, né, pandêmicos, né, em que estamos vivendo. Então, muito obrigada, acho que vai ser muito bom a gente poder agora, entre todos, né, conversarmos um pouco e construirmos juntos, né, possibilidades, que acho que é para isso que a gente está aqui e que é importante que a psicanálise ofereça, né, a partir desses trabalhos, saídas, né, possíveis na escuta clínica, que eu acho que é isso que nos desafia, né, com o teu trabalho. Está aberto, né, para que possam fazer suas considerações, perguntas, que podem ser feitas tanto com sua voz, peço que se apresentem, né, se forem utilizar, né, da fala, senão também as considerações e perguntas podem ser feitas por escrito no nosso chat.